22 de agosto desse ano, completaram-se 11 anos que foi destruído o sonho do país em lançar o primeiro foguete. Às 1h26 da tarde daquela data, em 2003, o foguete veículo lançador de satélites foi acionado antes do tempo, ocasionando a morte de 21 pessoas que trabalhavam na base de Alcântara. Sobre esse assunto, conversamos com o perito criminal federal, engenheiro elétrico, Luiz Carlos Cardoso. Ele vai contar pra gente sobre a participação dos peritos criminais nesse caso que é muito especial para a perícia, né, doutor Luiz Carlos? Certamente que é um dos principais, o caso mais importante da minha vida profissional como perito criminal. Porque tem o lado do desafio técnico e tem o lado de administrar o emocional em um trabalho como esse. Morte de 21 brasileiros, nessa dedicação e o desenvolvimento de um sonho, de um projeto do Brasil lançar um foguete. Então, certamente foi um dos trabalhos mais desafiadores que eu tive. Eu agradeço, doutor Luiz Carlos, pela sua participação aqui no programa. Queria te perguntar como aconteceu esse acidente em Alcântara? Tainara, esse acidente eu acompanhei praticamente desde os primeiros instantes depois que eles ocorreram. Eu estava vindo do almoço para o trabalho, e estava ouvindo a rádio e deu a primeira notícia que tinha havido um acidente na base de lançamento de Alcântara e que destruiu praticamente todo o foguete que seria lançado na segunda-feira, no dia 25. Mas ninguém tinha notícias mais detalhadas, porque estava em chamas, era uma massa de ferro em chamas, muito quente, ninguém podia encostar, não tinham maiores informações até esse momento. E ao longo da tarde foram chegando notícias e, como nós trabalhamos no meio, nos interessou, além da notícia jornalística como era, mas também tecnicamente. Nós ficamos curiosos tecnicamente. Tanto que no dia seguinte nós fomos ao Instituto de Criminalística, ao Instituto Médico Legal, para pegar mais informações, já que nós tínhamos um bom relacionamento com ele lá, e fomos para pegar mais informações sobre esse caso. E mesmo lá, ainda não estávamos trabalhando oficialmente no caso, porque só fomos designados oficialmente para trabalhar nesse caso lá pelo dia 26, que já seria no dia seguinte. Eu estava ainda no sábado, e na identificação dos corpos, nesse caso que já estavam muito deformados, eles são identificados por objetos que eles portam, com um anel, um outro acessório qualquer. E tinha um dos nossos colegas peritos da Polícia Civil que estava tentando identificar de quem era uma aliança que foi encontrado em um dos cadáveres que foram resgatados do local. E eu, coincidentemente, cheguei nesse momento e ainda ajudei ele, nesse primeiro momento, a identificar uma dessas pessoas, que normalmente as pessoas põem o nome em homenagem, né, no interior dessas joias, de quem deu, de quem pertence. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o caso. Como é que foi essa solicitação? Foi um pedido do Ministério da Aeronáutica? Sim, sim. Foi instaurado, nesses casos como de praxe, de rotina, além da investigação técnica aeroespacial para esclarecer todas as circunstâncias, também é instaurado um inquérito policial militar. Então o Ministério da Aeronáutica solicitou à Diretoria Técnico-Científica a designação de uma equipe para fazer a perícia desse local. Quem era essa equipe? Eram peritos de bombas à época, o diretor, o DITEC, era o Bertolo. E ele designou o Ageu, o Brandão, o Cabral, eu e o perito Eduardo. O Ageu, o Cabral e o Brandão, eles já eram da equipe de bombas explosivas e da Polícia Federal, e nos convidaram também, eu trabalhando lá no CETEC do Maranhão e o Eduardo também, para integrar essa equipe. Então eram peritos, o senhor de engenharia, pessoal de bombas explosivos? Isso, tinha que ser uma equipe multidisciplinar, um local desse complexíssimo, e porque ninguém nunca tinha visto um foguete trabalhado com foguete, né? As pessoas sabem que o foguete lá tem explosivos, até substâncias pirotécnicas e toda uma eletroeletrônica por trás. Então essa equipe foi definida com base nesse expertise. O Ageu é químico e já trabalhava com bombas explosivas. O Brandão é biólogo, já trabalhava com bombas explosivas.
O Cabral, além de cartógrafo, é engenheiro eletrônico, já trabalhava com bombas de explosivo. O Eduardo é químico e eu, engenheiro eletricista. Então nós fomos para lá verificar as causas desse acidente. Um desafio, né? Porque os senhores nunca tinham feito uma perícia em foguete. Exatamente, um desafio enorme. Porque, ainda que cada um tivesse conhecimento nas suas áreas isoladas, mas o foguete é uma integração disso, é uma síntese. E síntese é muito complicado, né? Fazer uma síntese. O foguete é uma síntese de uma gama de conhecimentos, né? De muitos conhecimentos ali por trás, como eu acabei de te falar. Então, nós tínhamos que verificar problemas de explosivos, problemas de propelentes químicos, eletrônica e elétrica envolvido no comando, no controle, no acionamento dos foguetes. Bom, começamos a estudar a documentação técnica do veículo lançador de satélite. Assim que tudo começou. Entender primeiro o que era aquilo, o que era aquele foguete. Primeiro, poder... exato. A gente precisava entender como ele funcionava. Depois de como funcionava, que a gente podia saber o que poderia ter ocasionado aquilo. Sem isso, nada feito. Era dizer, olha, tem um monte de ferro fundido, retorcido, mas isso não fala nada. Então, nosso objetivo, conforme a solicitação do Ministério da Aeronáutica, era fazer o exame do local e identificando se há indícios de crime naquele acidente, naquele sinistro. Esse era o nosso grande objetivo. Então os senhores precisaram fazer uma pesquisa junto aos fabricantes? Como é que foi? Bom, então a equipe se deslocou aqui de Brasília, se juntou aqui em Brasília, né, como eu te falei, pelo dia 26, convocado pelo Ministério da Aeronáutica, designados pelo Bertolo, e essa equipe, com esses três, foram para São Luís e nós integramos com ele lá. Aí nós fizemos a equipe, no dia seguinte, dia 27, fizemos uma reunião inicial com a Aeronáutica ainda em São Luís, para traçar uma estratégia de deslocamento para lá e de alguma documentação. A gente nem sabia, a gente não tinha dúvida. Por que não tinha dúvida? Porque a gente não conhecia nada. Então vamos começar a ter dúvida? Vamos pegar a documentação técnica. Quando pegamos a documentação técnica inicial, aí as dúvidas começaram a surgir. Bom, interessante que a gente estava fazendo isso em São Luís e no dia seguinte já tínhamos planejado ir a Alcântara. Para Alcântara, Aeronáutica, a gente foi de avião. E da chegada você já tem o primeiro contato aéreo, né? Com o cenário do acidente. Qual era esse cenário? O que o senhor se recorda daquele momento quando vocês chegaram pela primeira vez na base de Alcântara e viram aquela cena de destruição? Aí exatamente. Então nós não começamos nesse momento, mas todos nós tivemos esse sentimento e quando descemos a primeira coisa. Nossa Senhora, isso vai ser enorme, muito difícil. Mas é um desafio, né? E nós estamos aqui para isso, vamos lá. E fizemos uma espécie de imersão. Sabe como quer aprender uma língua estrangeira que você fica com imersão para aprender aquilo mais rápido possível e mais intensamente possível? Foi o que nós fizemos, ficamos alojados lá com toda aquela documentação técnica, estudando dia e noite, indo ao local, tendo dúvida, voltando, analisando imagens, e essa documentação, imagens, fotos que ele tinha, porque tudo foi destruído. Então nós tínhamos que consultar a documentação e verificar o que não foi destruído e para fazer o nexo dessas coisas para poder chegar a alguma conclusão. Então, dificílimo. Vocês vão ver na imagem como era antes, instantes depois, o que ficou? Um monte de ferro retorcido. E o risco? Havia um risco para vocês que estavam trabalhando na perícia, naquela situação ali? Existia um risco do trabalho de vocês? Inerentemente tinha. Como houve destruição, muito ferro, peças dentro desse local instáveis, né? E a aeronáutica não mexeu, ela só entrou para tirar os cadáveres. A única coisa que eles fizeram foi entrar para resgatar os corpos. 21 pessoas. 21 pessoas. Com o apoio da aeronáutica, o Instituto Médico Legal
designou uma equipe para ir lá, mas nós já chegamos já depois desse evento. Isso transcorreu no final de semana, esse resgate dos corpos. Então só entraram pessoas ali para resgatar os corpos. E estava completamente isolado. Então muitas peças instáveis próximo de cair, nós pedimos o apoio da equipe de apoio lá da base de Alcântara, com os bombeiros dele, e eles nos ajudaram a remover essas peças mais instáveis e que não tinham muita relevância no caso, mas tudo, obviamente, com a sistemática de fotografar, para eternizar de como ele foi encontrado nesse local. Depois que nós sentimos que, ó, dá para entrar, e nós fomos entrando, como nós vemos na imagem, as pessoas lá dentro, anotando, fotografando. Então você não tem uma equipe de filmagem montada, você fotografa, anota, examina, pensa, estuda, lê, então isso tudo concomitante. Os corpos ficaram bem destruídos, né? bem dilacerados, enfim. Foi uma explosão? Não foi uma explosão. Você tem em torno de uma centena de pequenos explosivos lá. Pequenos na forma de dizer. Porque como é que se dirige um foguete? Se dirige um foguete com explosivos. Como se dirige um foguete? Você direciona o jato pirotécnico, através de movimento de peças. Como é que é feito esse movimento se não tem comunicação, não tem nada lá para fazer isso? Com explosivo, você explode um pedaço, ele quebra e dobra para cá. Então, mas são poucos. O grande coisa foi que, para você iniciar, para você lançar, dar partida em um foguete, você precisa de explosivos. Mas é pequeno, pouco explosivo. O que acontece? Com esses explosivos ele vai iniciar uma carga do propelente, que é do combustível, aí ele vai queimar. E essa queima desse combustível do foguete foi que fez a destruição do incêndio da plataforma. Não deixa de ter, certamente, explosões, mas ela não foi a causa daquele dano principal. E como é que foi o processo da perícia? O senhor já tinha destacado que foi uma perícia desafiadora, uma perícia difícil, né? Quanto tempo durou, assim? Foi uma perícia longa? Como é que foi? Foi uma perícia longa. Nós terminamos do início do trabalho no dia 27, né, de agosto. Nós concluímos, entregamos o laudo, como você vai ver a data dele, no dia 29 de setembro. Um pouco mais de um mês. Entre trabalho de campo, estudos de escritório, visita a fabricante e a própria redação do laudo e outras análises do vídeo, por exemplo. A análise do vídeo foi muito interessante, que quando nós saímos com essa análise, esclareceu um monte de outras especulações que tinham havido sobre esse acidente, inclusive na própria aeronáutica. Ela ficou surpresa com aquelas nossas conclusões. A imprensa também começou já a mudar o foco dela, porque ela tinha dificuldade de entender. Tinham 4 câmeras ligadas no momento, supervisionando cada um dos estágios. São 4 estágios do foguete. Então tinha uma câmera supervisionando cada um desses estágios. O que ele não entendiam é porque que tinha chamas na câmera, chamas no estágio 2, e as imagens mostravam nada no estágio 1, e a ignição tinha sido no estágio 1. Por quê? O equipamento de gravação faz uma varredura e faz um ciclo. Então ele tinha passado, naquele momento que apareceu, que ele gravou, conseguiu gravar, estava gravando o estágio 2, tem um pedaço de chama. Aí quando fez o próximo ciclo para filmar, já tinha destruído todo. Questão de milissegundos, sabe qual é? Em 250 milissegundos, ele destruiu todos os cabos do sistema de filmagem. Por isso que só tem poucas imagens desse evento. Entendeu? 250 milissegundos. Passou, quando a câmera voltou para filmar de novo, já não conseguiu, já não tinha mais cabo, já estava destruído pelo fogo. Uma temperatura altíssima. Isso dá em torno de 3.000 graus centígrados, 3.000 graus Celsius. E quais foram os resultados que vocês encontraram, né, nessa investigação? Então, nós passamos aproximadamente 6 dias lá direto, né, morando lá. Armamos, digamos, uma coisa bem popular, armamos um barraco lá, ao lado da torre praticamente.
Então toda a documentação técnica, nós almoçávamos lá, tomávamos café lá, dormíamos lá, então a gente estava imerso naquilo, o tempo todo discutindo, o tempo todo conversando, trocando ideias, conclusões, como era o que eu falei, era um aprendizado novo também. Então nós passamos lá por volta de 7 dias fazendo a perícia do local, 7 dias. Tá? Com esses dados coletados, né, mais o estudo da documentação técnica, e essa documentação, tanto ela impressa, como as fotos, como os vídeos gravados, nos primeiros 15 dias, aí nós viemos para fazer esse trabalho. A grande dificuldade foi fechar alguns testes que nós não conseguimos fazer. Por quê? Porque destruiu. Aí fizemos os testes da toda a rede que iniciava, né, a partida do foguete, porque dizia, por exemplo, que foi uma ignição espontânea. Com essas análises nós já descartamos essa possibilidade. E fizemos o teste que nós chamamos da linha de fogo, que ela sai de um prédio próximo lá da torre de lançamento, bem próximo, e fizemos os testes todos de lá. Então, essa energização para esse ponto de ignição do foguete não foi também, porque estava tudo desligado e tudo íntegro. Então não foi por lá. Mas teve uma iniciação normal do foguete, como? Através do iniciador, que é uma iniciação através de corrente elétrica. Nós estudamos o caso e verificamos, por exemplo, que ele pode iniciar com uma descarga elétrica, né? Raio, tal. Uma descarga eletrostática e uma energização normal pela linha de fogo. Para isso, nós precisávamos descartar algumas coisas. Poderia ter sido uma descarga eletrostática devido ao raio? Poderia. Isso nos levou a estudar o ambiente, o campo elétrico no momento, se ele tinha possibilidade de cair raio. Estudar todo o sistema de para-raio da torre, para ver se ela tinha capacidade de descarregar, sem que isso fosse carregado para o foguete. E verificamos que o sistema de descarga atmosférica da torre estava normal e que se tivesse caído algum raio lá, ela conseguiria desviar sem passar pelo foguete. 2. Verificamos também que não tinha essa possibilidade de ter descarga atmosférica lá, como? Estudando o campo elétrico no momento, com dados fornecidos pela aeronáutica. E os dados de possibilidade de raio estavam muito abaixo do mínimo necessário para que houvesse uma descarga atmosférica. Ela estava em torno de 10% da possibilidade de poder ter um raio, né? Então, essa possibilidade também foi descartada. Bom, descartando essas possibilidades, não a ignição também, uma das possibilidades, o que foi inventado pelo pessoal, uma ferramenta caiu sobre o foguete e saiu uma faísca e ele fez uma ignição. Também isso foi descartado, né? Não havia essa possibilidade. Por quê? Porque nós estudamos também as atividades e as pessoas. Cada uma daquelas pessoas tinha uma atividade a ser feita naquele momento. Então são centenas de pessoas trabalhando nisso. Mas por que só tinha 21? Porque já estava restritíssimo a apenas um grupo muito pequeno de especialistas e já atividade de ajuste. Ninguém mais tinha ferramenta que pudesse... 3 dias, né? Já estava em ajuste, então muito restrito. Então os técnicos altamente especializados só de ajuste já para o lançamento. Então ferramentas desse tipo não tinha essa possibilidade. Agora, como a linha de fogo estava normal, não teve essa possibilidade de cair uma ferramenta, a possibilidade de uma descarga atmosférica, pode ter sido uma fuga de corrente lá de quando eles estavam trabalhando. Eles tinham equipamentos de filmagem ligado, por exemplo, filmando cada etapa, que é da rotina deles. Esses ajustes, eles precisam ligar instrumentos de testes. Então você tinha tensão lá, você tinha energia lá. E se tiver alguma fuga, há a possibilidade de ter essa inicialização ter sido feita acidentalmente. Há essa possibilidade.
Não foi comprovado isso porque a destruição foi total. Só conseguimos eliminar algumas possibilidades dessa. A causa principal foi a iniciação do foguete A, do motor, do propulsor, como chama, ou do motor A, e uma iniciação normal. Porque foram feitos os testes do raio-x do ignitor. E o ignitor disse, olha, aqui chegou corrente elétrica. Então essa foi a causa principal desse acidente. Chegou a especular que poderia ter sido criminoso na época? Não, a gente, quando você vai ter que fazer um local desse, você já parte de qualquer possibilidade. Então você vai eliminando, né? Vai fechando porta. Todas as portas estão abertas de possibilidades. O que você faz? Vamos fechando porta. Ok, é impossível, isso aqui não pode, isso aqui é pouco provável. Né? Aí, com essas impossibilidades, essa baixa probabilidade de ser, você investe mais naquele caminho. Não teve nenhum indício de ação criminosa. Então foi acidental mesmo. E os resultados de vocês, os laudos, foram questionados? Alguém? Não. A aeronáutica até nos mandou uma menção rosa, né? E eles, inclusive, transcreveram partes do nosso trabalho, do trabalho deles, que é mais amplo porque investiga outras coisas além só do local do crime lá, né? Ele pega toda a situação, todo o processo de lançamento. Então eles transcreveram no trabalho dele parte das nossas conclusões, do nosso trabalho. Não teve nenhum questionamento e está perfeitamente alinhado com a conclusão deles. Nós trabalhamos com a mesma documentação, né? E a parte dele que veio do acidente em si é absolutamente alinhada com a nossa conclusão. E o lado emocional desse acidente, né? Porque foram 21 pessoas que morreram ali, 21 famílias, né? Que conviveram ali com aquela investigação toda, a falta de informação, né? Porque o acidente aconteceu 1h e foram ter notícias horas depois, né? Como é que foi essa questão, essa parte emocional, em trabalhar num caso com 21 pessoas mortas? Pois é. No dia seguinte, como eu te falei, eu já fui ao Instituto Médico Legal e você já começa a se envolver emocionalmente com a coisa. Quando você só ouve, quando você é muito longe de você um acidente desse, que você apenas ouve ou vê imagens pela imprensa, aquilo te causa um impacto, certamente, não é? Mas quando você está lá e já está começando a trabalhar com aquilo, a mexer com aquilo, e nessa circunstância do projeto em si, né? Das pessoas que morreram, da falta de notícias, que não tinha notícias, não era porque as pessoas estavam sonegando, é porque ninguém conseguia entrar nas primeiras horas, né? Eles só conseguiram resgatar os primeiros corpos lá para depois de meia-noite, que já estava esfriando, e com jato de água para apagar o fogo e depois resfriar, que era ferro, né? Altíssima temperatura, tinha que resfriar para poder entrar com segurança. Então não foi só negada a informação, não podia entrar, era inseguro. Então eu já estava acostumado a esperar. Bom, e a cada dia que nós estávamos em Alcântara, mais a gente se envolvia emocionalmente. Já para o lado emocional. Por quê? A documentação técnica que eles nos forneceram, eu trabalhei muito tempo em instalações, em projeto, em instalação de campo. E às vezes você faz um projeto, vai instalar no campo, sempre tem modificações para fazer. E você lá mesmo no campo já anota as modificações que tem feito e você bota o seu nome para dizer, olha, houve necessidade de uma modificação aqui no projeto e quem fez foi eu, bota seu nome. E muitas dessas documentações tinham as anotações e o nome das pessoas. Quando a gente ia olhar, verificava que ele tinha morrido. Então aquilo impactava muito. Você estava manuseando documentos que aquela pessoa tinha manuseado há pouco tempo atrás. Então isso dá uma carga emocional muito grande. Então teve que gerenciar isso também. Assim, em resumo, qual foi a importância então de trabalhar nessa perícia assim, para o senhor? O que o senhor poderia dizer? O que representa para o senhor esse acidente em Alcântara? Profissionalmente, ele foi, como nós falamos ao início, foi o desafio, né? Do aprendizado permanente e de praticar uma série
de expertises necessárias para uma situação complexa como essa. Trabalhar em equipe o tempo todo e saber trabalhar em equipe multidisciplinar, fazer essa integração. Pegar esses dados das mais diversas fontes, integrar isso. Conversar com as mais diversas fontes, com as testemunhas, com os militares da área, com os gerentes do processo em Alcântara, com os fabricantes. Então você aprende uma série de situações do dia a dia profissional nesse tipo de trabalho complexo, né? Quando nós éramos uma equipe de 5, como nós sabemos, 2, lá pelo 15º dia ao início do trabalho, 2 vieram para Brasília, 2 foram para o fabricante e eu pessoalmente fiquei em São Luís. Luiz Carlos, você fica em São Luís. Por quê? Porque todo dia a aeronáutica tinha que assistir pessoas, seja imprensa, era a comissão dos parentes da vítima, Associação dos Físicos do Brasil, e todas as associações queriam ir lá, ver o que tinha acontecido, né? Foi um grande impacto no Brasil isso. Então, a aeronáutica era procurada por essas pessoas, e o que ele fazia? Luiz Carlos, amanhã tem a comissão de X que vai visitar Alcântara, nós precisamos que você vá conosco, porque se tiver algum esclarecimento que precisa ser feito, você está lá conosco para dar a visão da Polícia Federal no caso. Então vocês participaram nesse processo também de esclarecer o que estava acontecendo, a sociedade civil, as famílias, a sociedade, a imprensa, enfim. Todos, nós sempre estávamos com ele. Falavam que era interessante e sempre que eles tinham dúvida, Luiz Carlos, por favor, esclareça a eles aí as partes técnicas das conclusões que vocês, preliminares que vocês já têm, de dados, alguma coisa, porque precisava dessa satisfação, né? É importante, é um dever, antes de tudo, fazer esse tipo de explicação. E assim a gente encerra a temporada de 2014 do programa Memórias da Perícia. Continue nos acompanhando pelo site apcf.org.br ou pelo Facebook, facebook.com/Perícia Federal. Obrigada pela sua companhia.